Olá a todos, você é bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo é com Fernando Guimarães, Nando Guimarães ou Nando Boston, como muitos conhecem. O Nando iniciou seus estudos astrológicos lá na década de 60 ainda. Após a sua formatura, ele foi morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde ele aprendeu, onde ele ensinou, onde ele trabalhou e onde ele atendeu. O Nando, em 2020, criou o canal Astrocabana no YouTube, um belíssimo trabalho de divulgação da astrologia, onde reúne iniciantes, estudantes, profissionais, curiosos. Na maioria das vezes, o conhecimento é dado gratuitamente. Um trabalho belíssimo. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2012, na Escola Gaia, onde ele dava uma palestra, quando eu ainda era estudante de astrologia. Ele faz um trabalho com muita responsabilidade e a característica que mais me chama a atenção no Nando é a simplicidade e a humildade. Ele conseguiu, com todo o conhecimento que ele tem, com todo o poder profissional que ele tem, ele conseguiu fugir do fogo das vaidades. Isso, para mim, é uma característica fundamental num ser humano, né? Ser acessível, e ele é. Então, vamos à nossa conversa. Oi, pessoal, boa noite. Como é que estão todos? A gente já se encontrou aqui ontem, numa live, agora estamos aqui hoje, é muito importante, e é tão importante que outras pessoas, outros colegas, conversei com outro colega também que é especializado em Plutão, em Casa 8, em Escorpião, então vamos aproveitar essa temporada de pós-eclipse para a gente fazer a limpeza que a gente tem que fazer, né, no mundo, na vida, para poder evoluir, senão a gente vai ficar estancado aqui, né? Eu sou Fernando Guimarães, esse é o canal Astrocabana, a gente fez aniversário em outubro, 3 anos, então obrigado a presença, o apoio e o prestígio de todos aqui. E hoje eu tenho um convidado especial que é do signo solar de Escorpião, que é astrólogo, é escritor e tantas outras coisas, e que vai nos falar a respeito das transformações inevitáveis que todas as pessoas passam, né? E do ponto de vista do Escorpião, ou como ele mesmo estava dizendo, quem está sentindo um trânsito forte de Plutão é um escorpiano temporário. Isso é verdade, porque eu também já passei por isso. Então, já estamos de volta, deixa eu apresentar a vocês o meu colega Beto Sá, que é gaúcho, ele vai falar assim, me deu um livro de presente, olha, assim, uma pessoa só que a gente não se conhece pessoalmente, um dia, quem sabe, a gente se visita, então, ele topou depois de muito tempo, e eu vou passar a palavra para ele, porque ele vai se apresentar, vai falar, como a gente sempre pede, né, que é importante saber assim, a trajetória dentro da astrologia, não é? E depois a gente já entra no assunto. Beto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Nando, parabéns pelo teu trabalho. E tu que pensa que a gente não se conhece, porque lá no início, quando eu era estudante de astrologia na Escola Gaia, eu fui assistir uma palestra tua, claro que eu não me apresentei para ti, né? Então, tu é uma das minhas inspirações também nessa. Não sabe disso, mas eu estava lá no público, né? Foi em 2012. Provável, eu não lembro, mas eu me lembro de ti. Então, tu é um dos meus inspiradores da astrologia. Eu estava lá em 2013, eu já era palestrante também. Você viu? Então, olha, então é lamentável que eu não tenha te conhecido pessoalmente naquele ano, mas a gente vai se encontrar, eu tenho certeza, pessoalmente, porque tu sabe que eu já morei um tempo quando era criança em Porto Alegre, então, assim, fui contaminado pelo chimarrão a cultura gaúcha, porto-alegrense. Olha, você vê? De dia e de noite. Tá no meu coração, por isso que já tive a oportunidade de voltar a Porto Alegre. Infelizmente, foi na semana da greve dos caminhoneiros, então ficou todo mundo ilhado, né? Quem ia lá para estudar comigo e pessoal até de Canoas mesmo ficou com medo de gastar gasolina e não ter tal. Então foi um pouco traumático aquela visita, mas a gente retorna também. Vou passar a palavra para tu te apresentar para quem não te conhece ainda aqui do nosso público. É um público muito legal que nos segue, os seguidores tem assim, como eu falei, tem de variedades, tem colegas nossos astrólogos, professores, profissionais, estudantes avançados, estudantes iniciantes, leigos, curiosos, tem de tudo. Então fique à vontade, viu? Não, tá bom. Eu queria, como eu te falei, antes de te dar os parabéns pelo teu trabalho, é um trabalho assim incansável na divulgação da astrologia. Para mim, claro, é uma questão pessoal, né, de preferência. Para mim, tu
e a Escola Gaia são quem fazem os melhores trabalhos nesse sentido, né? E a Escola Gaia, ela foi a minha segunda escola. A minha escola-mãe é aqui no Rio Grande do Sul, né? A Unipasul, que hoje é a Taua, né? Foi ali que eu fiz a minha formação. Eu já sou, embora eu seja velho, eu já sou da época das escolas, né? Eu não sou astrólogo autodidata, né? Então, o teu trabalho é muito importante, né? Então, eu queria te parabenizar. Muito obrigado, Zé. Nossa, isso é importante. Só tenho uma pergunta. A nossa amiga Zilá foi tua professora? Pois é claro, com certeza. Foi a primeira na escola Gaia, na escola Unipaz, né? Porque na Unipaz em Porto Alegre. Isso, em Porto Alegre. Lá na Unipaz ela foi a primeira. Ela é incrível, ela é uma pedagoga acima de tudo. Eu chamo ela de Emi de Macheville Galdéria. Ela é a nossa Emi daqui, né? Eu acho que é mesmo. Ela está convidada hoje à noite, mas então ela tem tantos compromissos, tantos alunos. Exato. Se ela não estiver aqui presente, ela depois vai assistir ou vai te cumprimentar. Sim. Ela já esteve aqui no programa falando. Ela tem tanto conhecimento, uma bagagem enorme, que eu devia estar aqui mais vezes, mas ela falou sobre astrologia. Muitas coisas que só com ela que se aprende, né? Na parte de astrologia kármica, ela tem um conhecimento assim que eu já viajei bastante, porque eu tenho, como tu sabe, né? Eu tenho Sagitário no meio céu, eu viajei bastante para estudar astrologia e tem coisas que só ela me transmitiu, né? Bem importante. Mas a minha primeira professora de astrologia foi particular, a Cris Costa Paz, também em Porto Alegre, né? E ela que foi a minha mestra que me iniciou em astrologia em aulas particulares. E ela, quando ela achou que eu já estava avançando, né, ela me encaminhou daí para a escola Unipaz, né? E lá a gente fez toda uma caminhada e a minha história ali quando chegou no final do curso, né, o primeiro formando da Unipaz Sul. Estava eu, a Lúcia Torres, que é a diretora da escola, né, que ainda é lá, né? E a Jo Bicudo, que é de São Paulo, que veio para Porto Alegre para estudar na Unipaz. Nós estávamos jantando, comemorando e tal, e a Lúcia falou, olha, vocês já têm condições de dar uma palestra na jornada astrológica gaúcha, né? E aí a Jo voltou para São Paulo, que ela teve que voltar, ela se mudou de Porto Alegre e voltou para São Paulo, e eu acabei aceitando o desafio na 8ª Jornada Gaúcha de Astrologia, não é por acaso, 8ª Jornada Gaúcha de Astrologia. Olha, você vê? Eu acabei, e depois disso veio a ser um dos pré-requisitos para se formar na escola, né, fazer essa apresentação lá. E eu aceitei esse desafio e comecei a pesquisar as questões de Escorpião, Plutão e Casa 8, né, que era aquilo que estava mais próximo de mim. E aí o que a gente faz quando vai fazer uma palestra, Nando? Tu sabe, né? A gente vai procurar os mapas, porque a gente vai lá na Unipaz, são estudantes de astrologia, né? Então a gente tem que procurar mapas de escorpianos. E lá fui eu pesquisar o mapa de personalidades, né, conhecidas de escorpião, aquela coisa. Aí fui lá, achei Suzanne von Richthofen, matou o pai. Daí, Oscar Pistorius, aquele triatleta que usava aquelas lâminas para... supostamente teria matado a noiva. Eu digo, para aí um pouquinho, vou acabar desistindo de falar sobre escorpião. Aí eu não continuei nessa parte da pesquisa, decidi por fazer esse trabalho usando o Dalai Lama, né, que tem o Sol na casa 1, que é também um escorpiano enrustido, né, é um plutoniano. Então eu usei ele para fazer essa palestra e tal, dei lá na Unipaz sobre esse assunto, depois dei essa palestra também lá na Gaia em 2013, né, e depois a gente vai percebendo outras questões, né? E para dar essa palestra eu acabei indo conhecer, eu acabei me desligando dessa questão do mapa, não me preocupando em querer explicar como é que era o mapa da pessoa, né? Eu me preocupava mais em falar do aspecto psicológico daquela pessoa. E acabei indo viajar para Florianópolis para ver o lançamento do livro de uma pessoa que não é escorpiana, né? Eu não sei o signo dela, né? Mas a situação de vida dela é escorpiana, né? Ela era uma bailarina e atleta que sofreu uma doença muito grave dos movimentos. E ela estava lançando o livro A Dança das Flores, a bailarina que perdeu o equilíbrio. Olha só. Isso é coisa muito, muito escorpiana. Eu fui lá em Florianópolis para ver o lançamento dessa moça, usei ela como na minha palestra, né? E eu comecei a me apropriar desse conhecimento. E esse conhecimento foi se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando.
Depois, como eu falei, eu fui na Gaia, em São Paulo, apresentar esse trabalho, e ele resultou depois num livro, que é esse livro que eu te presenteei aí, né? Sim. Depois nós vamos falar sobre ele no final para as pessoas que quiserem adquirir, viu, gente? Então é mais ou menos assim, a história começou assim, né? Em uma escola. Então o que eu falo para os estudantes de astrologia? É muito importante, Claro que houve um tempo que não havia isso. Houve um tempo que o astrólogo era como se fosse um alquimista, um eremita, ele tinha que trabalhar, descobrir as coisas na marra, tinha que fazer cálculos à mão. Recentemente isso era assim, a professora Zilá é desse tempo, né? E que se fazia mapa à mão, que tinha que se usar livros, os livros não eram traduzidos para o português. Isso era tão difícil. Mas hoje não, hoje tem escolas, então eu recomendo que as pessoas que vão atrás, né, de se relacionar com outras coisas, vão atrás de palestras, vão atrás de encontros, vão atrás de grupos de estudo, porque isso para mim foi muito importante, né? Porque com toda a reverência, o respeito e a gratidão que eu tenho pela minha escola-mãe, a Unipaz Sul, mas a Escola Gaia teve uma importância muito grande, que eu ia em todo ano eu ia na astrológica lá, né? Primeiro como estudante, depois como palestrante. Então, conhecer outras linhas de pensamento, né? Conhecer outros colegas, ver como eles trabalham e tal. Então, Nando, respondendo a tua pergunta, como eu já vinha eu já era um metido em atendimentos, né? Eu já tinha jogava tarô e fazia meus trabalhos terapêuticos, para mim foi muito fácil fazer essa transição, né? Quando a minha mestra, que foi a professora, depois a professora Zilá falou para mim, tu já tem condições, porque a gente precisa ouvir isso, né? Isso é legal, né? Eu preciso ouvir do mestre esse aval. Ela diz, não, tu já tem condições de atender, entendeu? E aí eu fui à luta, e aí a coisa deslanchou e os clientes apareceram, assim, e foi acontecendo. Mas é a primeira alquimia, né? O batismo de fogo. Tu passa de aluno para profissional. Sim, exatamente, né? A astrologia, assim como o estudo dos florais de Bach, psicoterapia reencarnacionista, Theta Healing, as constelações familiares, são saberes iniciáticos, para mim são saberes iniciáticos, né? É um processo de iniciação que tu vive junto, né? Tu se transforma junto. E a partir do momento que tu te transforma, tu tem condições de passar isso para o outro, né? E o escorpião, especificamente, ele tem uma capacidade maior de dar esse atendimento, porque ele já passou por coisas... A maioria dos escorpiões já passaram por coisas devastadoras na vida, né? Se não foram coisas reais, foram coisas que sentiram na sua alma, né? Então, antes de eu passar direto para o assunto, é importante, né, que eu falar que existe astrólogo bolsonarista, existe astrólogo que apoia o PT, existe astrólogo que apoia a Palestina, existe astrólogo que apoia o Hamas, existe astrólogo que apoia o judeu. Então, eu sou um astrólogo reencarnacionista. Então, a minha visão sempre vai ser nesse sentido, né? Tem astrólogo ateu, né? Então é importante. Então, a astrologia dá essa liberdade, né, de conviver com as diferenças. E são diversas interpretações, né? Então, o sentido mais importante da vida, eu vejo que é evoluir. Né? Eu, como reencarnacionista, eu vejo que é evoluir. E a Terra é uma das escolas que o cosmos tem para nos fazer isso, né? E a gente acha que a gente é o centro do universo, não é? A gente é muito pequeno, né? E eu vejo o planeta Plutão, que é o nosso padrinho, né, como um dos principais professores, né, de nos fazer evoluir. Não da forma como a gente gostaria que fosse, né, mas é ele que faz. É ele que está orquestrando tudo que está acontecendo nesse momento na Terra, que todo mundo tem os memes aí, né, que esse final de 2023 está uma mistura de final de ano com final do mundo, eu não sei que roupa que eu vou usar, né? Quem está orquestrando isso é o planeta Plutão, né? Essa questão é bem importante de a gente... porque eu acho que os nativos de Escorpião, eles são os representantes de Plutão aqui na Terra, assim como os nativos de Sagitário são os representantes de Júpiter, os nativos de Gêmeos são os representantes de Mercúrio e assim por diante. Não tem como fugir do nosso planeta regente, né? E eu chamo de padrinho, né? Nosso padrinho. Então, assim, com relação ao Escorpião, né? E o Gêmeos, eu acho que o Escorpião e Gêmeos são os dois signos mais mal interpretados, né, dos 12, são os que têm mais, eu percebo assim, que são os que têm mais preconceitos, por motivos diferentes,
né? Um por ser muito profundo, que é o escorpião, e outro por ser muito raso. Olha que interessante. Eu sempre achei que escorpião era do menos, compreendido, mas depois eu colocava, você vê, a gente estava afinado no Mercúrio, porque eu acho que Virgem o mercurial de Virgem é muito mal compreendido também, eu acho, sabe? Então a Sim, minha duplinha, tá? Foi legal tu colocar Gêmeos, porque eu jamais ia. Ele é tão assim, né, extrovertido que eu jamais ia colocar. Mas eu acho que eu colocaria Virgem, que é mercurial, e também acho que Peixes. Convenhamos que Peixes já vive dentro do Aquário, tadinho. Aí já não existe nem mais compreensão, você entendeu? Peixes já é hors concurso. Eu sei porque eu tenho ascendente Peixes, né? Então... Que coisa incrível. Então, assim, como eu te digo, a forma que cada um vê, né? Eu vejo dessa forma, né? Tu já vê o Peixes e o Virgem junto, mas o escorpião, quase sempre o escorpião está no topo da lista, né? Ele está muito mal compreendido, no topo da lista. Exatamente. Então é por aí que a gente vai caminhar, né? Então, né, quando eu falo da questão do escorpião, eu não tenho como deixar de falar de Plutão, né? Porque assim como os artistas falam, né, a arte imita a vida, né? O cara escreve uma peça de teatro a partir das experiências que ele viveu, ele canta uma música a partir daquilo que ele vivenciou, né? Então, a arte imita a vida, né? É uma frase. E eu costumo usar nos meus atendimentos que a vida imita o mito. Então não tem como falar de escorpião sem falar do planeta regente Plutão, que é a partir daí que vai acontecer. Certo. Vai se desenrolar, né? Porque é importante a gente saber também diferenciar as coisas, né? De usar o mito, que são dois suportes que a astrologia tem. O suporte científico, né, que é a astronomia, né, que nos fornece as efemérides e tal, e o suporte transpessoal, que é a mitologia. Né? A astrologia tem esses dois pilares importantíssimos. Certo. E no caso do escorpião, e no teu caso, né, o Sagitário, é importante a gente usar a mitologia como uma inspiração, e não como uma identificação. Porque se a gente se identificar, a gente vai ir para o lado sombrio do nosso Sol. Então, o Plutão, por exemplo, né? Eu estava curioso, é uma curiosidade minha. Mas eu posso pular essa parte aí. Não, fale sim. Só que eu queria falar, por exemplo, assim, que para os astrólogos tradicionais, o Plutão não existe como uma pedra no jogo do xadrez, e na Índia também não. Então, eles colocam todo esse peso do Plutão e do Escorpião em Marte. Então, como é que tu diferencia Marte e Plutão, antes de falar do Plutão, que eu concordo contigo, como é que tu diferencia o Marte da energia de Plutão, Escorpião e Casa 8? Porque o Marte é o regente mundano, né, de Escorpião, né, e o Plutão é o regente transpessoal. Eu acho que o Marte ele tem duas faces, né. Uma é que ele pode dar para o Escorpião a disposição e a capacidade de lutar pelas coisas que ele quer, né. E outra no sentido de em alguns momentos da existência, fazer dele, como Marte é o planeta da guerra, da luta, da batalha, né? Em alguns momentos o Escorpião pode fazer dele próprio o seu próprio inimigo. Nesse aspecto eu vejo Marte. E o Marte também ele confirma mais ainda a questão sexual do signo de Escorpião, né? Eu acho que o Marte é um planeta sexual, né? Muito sexual, muita libido, muito erótico, isso é verdade, conquistador, não é? Isso é verdade. E aí o escorpião ele adota essas características, né, dos dois planetas. Só que eu vejo que o Marte ele usa no ralo, eu vejo, a minha forma de ver, eu vejo que o Marte é usado no ralo e rola aqui da vida, é na parte mais mundana da vida do escorpião que eu vejo Marte. Eu acho que as possibilidades de transcendências que existem no escorpião, eu não concordo com essa tese de que o escorpião está fora do jogo, né? Eu acho que as possibilidades de transcendência do escorpião está em Plutão, não em Marte. Eu acho que Marte está no ralo e rola da vida aqui, né? Tanto que eu acho que ele é considerado, para mim, ele é considerado o regente mundano de escorpião, né? Não sei se eu fui claro. Foi claro sim. E ele se aproxima mais do arquétipo de Áries, né?
Áries. Ele continua, ele não deixa de ser. Quando a gente vê um trânsito de Marte, por exemplo, pela casa 8, que é a casa de Plutão, a gente não tem como deixar de ver que ali é o momento da pessoa agir em alguns aspectos da vida e tal, de investimento, de dinheiro, as coisas do rala e rola da vida, né? Eu acho que ele continua sendo, sim. Ele é um motor mesmo, ele dá energia para a gente iniciar coisas, sabe? Sim. Sair da letargia, da apatia, que é o útero pisciano, né? Nessa passagem do Réveillon astral, do signo 12 para 1, nossa, é uma pororoca, assim, entendeu? São duas águas diferentes, né? Mas, Beto, vou assim. Agora... terminar, por exemplo, assim, vamos falar do exemplo. Vênus, por exemplo, a Vênus, uma vez por ano, a Vênus passa pela nossa casa 8. Nós temos várias oportunidades ali, né, de negócios e tal, isso falando no aspecto mundano. Mas ela também passa ela passa por cima de Marte e ela passa por cima de Plutão, né? Então, para nós, quando passa por cima de Marte, também é importante, porque é o regente do nosso Sol, né? Então, sim, eu continuo interpretando dessa forma. Só que são coisas bem diferentes. Interpreto de maneira bem diferente. Eu não vejo Marte com muitas possibilidades de evolução do Escorpião. Eu não vejo. Pode ser que eu esteja errado. Eu não sou o dono da verdade, né? Claro. Isso é que é uma coisa boa, sabe, que é um exemplo que o Jean-Baptiste Morin de Villefranche, da Renascença, que em inglês é conhecido como Morinus, né? Morinus, o nome latino, Morin, ele deu esse exemplo pedagógico, e também depois outro renascentista, que é o Marsilio Ficino, na Itália, eles já falavam assim, eles usavam toda a teoria da astrologia, mas eles falavam de si. Eles falavam do seu próprio mapa astrológico se revelando e falando assim, eu falo da realidade que eu vivencio na minha carne. E eu acho que a melhor coisa que um astrólogo pode deixar é o testemunho e o testamento de como o corpo, mente e espírito vivenciou os signos do zodíaco, como Sol, Lua e Ascendente. Né? Isso não está aí no livro, isso só tu pode fazer. Claro. Né? Não, vou falar bem rapidinho de Plutão, porque o tempo não vai dar tempo de a gente conversar sobre tudo. Mas é importante as pessoas, principalmente as pessoas que não têm iniciação na astrologia, né, saber que existe o Plutão astronômico e existe o Plutão mitológico, né? O Plutão astronômico, ele é até o presente momento, né? Porque daqui a pouco pode aparecer um outro planeta, né? Mais distante do Sistema Solar. Até o presente momento, ele é o planeta mais distante do Sistema Solar. Então, ele recebe menos luz de todos os planetas. A luz é o símbolo da consciência, então ele é o planeta mais inconsciente de todos os planetas do sistema solar. E o Plutão mitológico, vocês se não sabem, né, o Plutão ele dividiu depois da guerra, né, para derrubar Saturno, dividiram o universo. E Plutão ficou com a parte do mundo subterrâneo, as grandes regiões inferiores que os cristãos depois chamaram de inferno, né? Então, todos são obrigados, pela mitologia grega, todos são obrigados a passar pelo mundo de Plutão depois da morte, por todos os rituais de Plutão. Então, Plutão tinha um poder absoluto, né? E ele era um deus inflexível, não tinha conversa com ele. As pessoas tinham medo até de reverenciar ele, porque os deuses gostavam de ser reverenciados, né, com catedrais, com exatamente, oferendas, e Plutão, eles tinham medo até de fazer essa oferenda para Plutão. Então Plutão tinha um poder absoluto. E veja que Zeus, Poseidon, né, tinham uma vida social, eles viviam no Olimpo, né? Então eles namoravam, tinham vários relacionamentos, tinham uma vida social, né? Zeus, inclusive, supostamente tinha tido relacionamentos homoafetivos e tal. Então, eles tinham uma vida diferente da de Plutão. Plutão vivia isolado lá no mundo subterrâneo. A única relação que ele teve foi com Perséfone. E ele precisou fazer o quê? Ele precisou abduzir ela, ele precisou sequestrar ela, precisou raptar ela para ter esse relacionamento, né? Então, essa é um pouco da energia que nós herdamos do nosso padrinho Plutão. Só para falar um pouco sobre isso, né? É importante a gente falar que não tem como a gente fugir
do planeta regente do nosso signo, né? Que no caso é Plutão e Marte, né? Mas falando do arquétipo puro de Escorpião, porque quando se fala do arquétipo, quando se fala de um signo, não estou falando de Beta, não estou falando de Betinho, do Fome Zero, que é Escorpião também, eu estou falando do arquétipo de Escorpião, porque eu não sou Escorpião puro, né? Também eu tenho ascendente Peixes, eu tenho uma lua em Libra, eu não sou Escorpião, estou falando do arquétipo. Então as pessoas vão dizer, eu sou de Escorpião, mas não vivo isso, não me identifico com o que tu fala, tu não me representa no que tu fala, porque tu não me identifico. Mas a gente está falando do arquétipo puro, né? O certo seria para a pessoa se entender, né? Se apropriar do saber sobre o seu signo ascendente, sobre a sua lua, sobre o seu meio-céu, né? E também sobre o seu sol. Claro que mais importante ainda é fazer o seu mapa astrológico, para entender todos os meandros que na sua psique, né? Mas o arquétipo puro de Escorpião, ele tem uma tendência a ter uma ferida que nunca cicatriza. O Escorpião tem uma história, né, muito antiga, que pode, para mim, que sou reencarnacionista, pode remeter até para vidas passadas, né? Uma dor, ele tem uma mágoa, um ressentimento, pode ter sido uma rejeição materna, uma rejeição paterna, pode ter sido um abandono, uma falência, a pessoa tinha um estilo de vida, teve que mudar, né? A questão do que está acontecendo na Ucrânia e o que está acontecendo ali na Palestina, né? Pessoas refugiadas tendo que fugir por causa de guerras, tendo que fugir por causa de perseguições, de catástrofes ambientais, né? A pessoa pode ter sofrido um abuso, pode ter sofrido um estupro, né? Tem traumas, né? Traumas em geral, né? É recorrente isso acontecer. Traumas. E se isso não aconteceu de fato, o Escorpião pode ter sentido em algum momento da vida isso como na alma dele, porque ele registra com mais facilidade que os outros as dores emocionais, o Escorpião, né? Então, o que acontece daí, a partir daí, né? A partir daí acontece um ressentimento, o Escorpião tem um ressentimento social, tipo assim, como se o mundo lhe devesse algo, né? Como se que alguém, tipo assim, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Ele traz esse registro na alma. E se esse fato, né, essa história de horror que eu falei aí, se ela não aconteceu no início da vida, é importante a pessoa que tem o Sol Escorpião, a pessoa que tem o ascendente Escorpião, que tem a Lua Escorpião, tem o Sol na 8ª, né, ou tem Plutão fazendo aspecto com planetas pessoais, que eles observem como vai se desenrolar o seu mapa, para ver se essas situações plutonianas, né, que são naturais acontecer no signo de Escorpião, na vida do escorpiano, senão vão acontecer ao decorrer da vida, né? Então, isso é importante a gente entender, para a gente não discriminar, para a gente, né? Porque o que é a questão de ter um entendimento do outro, né? Ter consideração pelo outro é ter respeito, considero-os, né? Tu é bem mais erudito do que eu, ter respeito pela estrela do outro, né? Então é importante, né? Quem se relaciona com um escorpião ou com uma escorpiana, ou quem foi magoado por um escorpião, entender né? Porque quando fala escorpião é vingativo, né? Escorpião é vingativo. Dificilmente alguém vai ser vingativo do nada, né? É porque ele sente uma dor, né? Então, quando vingança é uma reação, não é uma ação, não é isso? É uma reação, é uma história, né? Dificilmente alguém vai. É uma dor represada, né? Então, às vezes, quando o escorpião ele sofre as pessoas falam, pô, mas tá desproporcional isso, eu não fiz tanto para te me odiar tanto, para te falar tanta coisa. Na verdade, ele traz aquilo represado, ele já vem, é uma história antiga. Aquela pessoa, na verdade, ela foi o pavio ali daquela situação, né? Então, essa é uma parte importante de a gente entender do escorpião. Eu tenho uma irmã que é escorpiana, ela é 9 anos mais velha que eu. E eu brinco com ela que a maior devastação que o Plutão fez na vida dela foi eu nascer no meio do aniversário dela, porque naquela época se nascia em casa, né? Eu nasci dia 31 de outubro, amanhã eu faço aniversário. Ela fazia 9 aninhos, às 3 horas da tarde, festinha em casa, e eu nasci. Foi a pior devastação que Plutão fez na vida dela. Acabei com a festa dela. Mas brincadeiras à parte, essa mesma irmã, olha que interessante essa coisa do Plutão, né?
quando ela debutou, quando ela fez 15 anos, também a festa eram feitas em casa, né? Sim. Na véspera do aniversário dela, morreu um tio nosso e a festa não aconteceu, né? Então veja que sempre tem a marca, né, da perda, né, a marca da dor. Sempre tem perdas. Sempre tem perdas. É importante, aproveitando esse gancho da Indiara, não sei se a questão do trânsito que tu falou, né, é bem importante essa questão, porque quem está passando por um trânsito de Plutão, que dura de 3 a 4 anos, né, é um escorpiano temporário, né, tá vivendo as experiências de escorpião, né, e a gente nos atendimentos, a gente já vivenciou coisas assim, tipo diagnósticos de síndrome do pânico, diagnósticos de autismo, durarem exatamente o trânsito de Plutão. Depois que passa o trânsito de Plutão, o diagnóstico some, entende? Então é importante segurar a mão de alguém nesse momento, né, que tenha conhecimento transpessoal sobre esses assuntos, né, para não se enganar, para não se medicar à toa, né? É bem importante essa questão, né? E então são pessoas que vão ficar um tempo, então o que essas pessoas estão vivendo temporariamente, nós escorpianos vivemos a vida inteira isso, né? A vida inteira, né? E a Ana estava falando dos nodos em Escorpião, nó do norte, eu acho que também, olha, pelo tempo, vocês viram, nós estamos aqui. Plutão, conjunto nó do norte, nó do sul, a pessoa é um pouco escorpiana sim, porque ela está sendo ou indo para frente ou voltando para trás, impulsionada por Plutão, né? Então, E justo agora que os eclipses saíram desse eixo, então ela passou. Sim. Ela teve um retorno ou uma inversão dos nodos, porque os eclipses acabaram de ser no trecho Touro-Escorpião e passou agora, a última eclipse lunar foi nesse eixo e o ano que vem já é no eixo Áries e Libra. Então, vai ser legal ver os arianos e os librianos dançando a tarantela com os eclipses. Né? E quem mais? Então vamos continuar aqui para tentar tentar esclarecer, porque entender como é que funciona. O escorpião, onde é que é o berço de escorpião, né? O berço de escorpião é em Libra, né? E ali em Libra existem as questões dos relacionamentos, do casamento, existem todas essas questões importantes, né? E o escorpião, por sua vez, ele é berço de Sagitário, onde se busca uma expansão de conhecimento, sentidos, se busca uma direção. Então, o escorpião, quando ele vibra no lado luminoso, o que é muito difícil, realmente é muito difícil fazer isso nessa existência, por isso que eu bato tanto nessa tecla, por isso que eu escrevi esse livro falando sobre isso, né, sobre Plutão e Escorpião, porque é muito difícil a gente transcender, sair dessa parte mais primitiva e ir para a parte mais espiritual, né? Então, quando ele consegue fazer isso, ele acrescenta ao relacionamento de Libra profundidade e emoção, porque ele é de água, Libra é de ar, né? Com sentido e direção para os relacionamentos. Então, ele pode dar uma contribuição muito grande para a humanidade, né? Porque ele nasce em Libra e é o berço de Sagitário. O problema é que às vezes isso transborda, né? Esse Libra que tem dentro, que o escorpião, essa memória do Libra que o escorpião traz, transborda, né? E daí isso vira o escorpião que é uma fusão inseparável com o outro, o escorpião que é uma simbiose de alma, né? Ele faz uma mescla psíquica com o outro, ele cria uma redoma psíquica, né? É como se aí ele entra na história de se identificar com Plutão, ou o homem ou a mulher, né? Como se abduzisse o outro para si, cria uma redoma, o que é horrível para o relacionamento, né? Então esse é um desafio, né? Quando ele ultrapassa os limites, né? E vai para o lado sombrio de Escorpião, né? E é importante a gente observar também, Nando, a questão do eixo, né? Touro e Escorpião. Isso. É o eixo do apego e o eixo do desapego, né? Isso, analisando pelo aspecto mundano, né, o que acontece? São duas esferas de atividade mais práticas da vida, né? É o lado prático da vida, né? O dinheiro e tal, e os dois, tanto o touro quanto o escorpião, gostam de dinheiro. O escorpião, mesmo desapegado, ele gosta de dinheiro. O touro, a gente sabe que é terra, gosta de dinheiro, né? Mas por motivos diferentes. O touro e o escorpião gostam de dinheiro por motivos diferentes. O touro gosta de escorpião porque ele quer uma vida farta, ele quer conforto, ele quer a beleza, ele quer a vaidade, né? Quer comer bem e tal. O escorpião, ele quer o dinheiro para o poder, né? Porque ele tem aquela memória da mágoa, da dor, do ressentimento, e ele acha que tendo poder, ninguém vai pisar mais em cima dele, né? Então, o prazer do escorpião com o dinheiro é poder acompanhar a fortuna dele pelo computador. Qualquer real que ele perca,
significa que ele está perdendo um pouco de poder. Isso é uma sombra de Escorpião. Uma coisa, é um dos lados do poder de Escorpião que pode se virar contra ele mesmo, né? Depois a gente vai falar sobre essas questões, né? A questão do poder, a questão da regeneração, a questão do sexo. Você vê, a gente e justamente a gente vê isso nessas guerras, né? O poder através do dinheiro e através da conquista territorial, porque você vê, e é uma questão muito masculina, que tem que mudar na Era de Aquário, tem que mudar nas outras esferas, né? Porque a gente percebe assim, mas é uma lição muito importante e muito sutil que, sem uma reflexão pessoal, sem um nível de consciência que a astrologia e outras filosofias e eles dão, é assim, que se a gente não assume, mesmo com medo, né, porque é uma criptonita, tem uma coisa explosiva nuclear. Uma energia muito concentrada ali, né? É como o veneno concentrado também é utilizado na alquimia e na homeopatia. Então, se a gente não usa e assume o poder com o risco que ele tem, não é? A gente inconscientemente, indiretamente, entrega o poder para o outro que vai nos explorar. Sim. Mas eu acho que isso aqui é um processo irreversível, eu acho, esse, Nando. A entrada de Plutão em Aquário, na verdade, vai só, digamos assim, coroar o que já começou lá em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, entendeu? Eu acho que agora é um processo irreversível, né? Mesmo que a humanidade não tenha aprendido a lição com a pandemia, não aprendeu, eu acho que a humanidade aprendeu muito pouco com a pandemia, né? Porque existe um ditado, né? O mundo está de cabeça para baixo. E a luz está na escuridão, mas a escuridão ela não é compreendida, né? Então quem é que compreendeu a escuridão que foi aqueles anos de pandemia? Quem é que compreendeu, né? Principalmente das lideranças mundiais, quem é que compreendeu aquilo? Então daí aconteceu uma outra guerra e agora uma segunda guerra, né? Então eu acho que a entrada em Aquário, de Plutão em Aquário, é um processo irreversível esse de haver mais participação, mais divisão dos recursos, dos bens, do conhecimento, entende? E não é um conhecimento de inteligência artificial que eu vejo que vai acontecer, entendeu? É outro tipo de conhecimento, né? O medo, por exemplo, você vê o medo da morte, do morrer, você entendeu? As notícias, né? O aumento de feminicídio, como eu nunca vi na minha vida, sabe, o genocídio dos índios Yanomamis e de outras etnias agora na faixa de Gaza, sabe, como um ser humano com consciência não tem empatia, piedade por crianças inocentes, você entende? Uhum. Quer dizer, isso, a resposta, por enquanto, só Plutão tem no nível da mitologia e no nível da astrologia, né? Agora, só esse tipo de energia que esse Deus carrega, eu acho que é possível, né? Mas é claro que ele teve o apoio de Saturno, né? Quando houve a conjunção lá em 2020, Saturno também fez um papel muito importante. É o Senhor do Tempo, né? Então, o Senhor do Tempo com o Deus da Morte não podia dar coisa diferente do que deu e que vem dando, né? Eles estiveram juntos na época das grandes guerras mundiais, você entendeu? Eu estou vendo que o tempo está se esgotando, eu vou ter que pular umas partes aqui e falar, porque o que acontece? Não adianta falar só do problema de Escorpião, que o problema do Escorpião tem uma ferida que nunca cura, que ele é vingativo, a gente tem que falar da solução, né? Então eu acho que pelo menos isso tem que ficar registrado, qual é a saída que eu vejo, como Escorpião de casa 8, eu nos meus atendimentos, nesses 10 anos que eu atendia em trincheira, astrólogo de trincheira que a gente diz, né? Porque a questão da mitologia, que eu falei, que tem dois suporte científico, mitológico, né? E tem também a questão da simbologia, né? O Escorpião é o planeta, é o signo que mais tem símbolos, né? De todos os 12 signos. Ele tem... O iceberg é um símbolo de Escorpião, porque o iceberg, 90% dele está abaixo não é visto, né? As motivações de Escorpião também, Escorpião esconde, né? Esconde o jogo. Então o iceberg está relacionado com o Escorpião, o vulcão está relacionado com o Escorpião, ou seja, o Escorpião tem um fogo subterrâneo, clandestino, né, desconhecido, né? Daqui a pouco ele se manifesta, explode, o vulcão em si ele causa uma série de problemas, como o Escorpião pode causar também quando explode, né? Mas depois todo aquele material que se deposita, ele é fértil, ele traz
benefícios para as comunidades depois de todo o estrago que ele promove. O sal tem relação com o escorpião, né? Onde a gente bota sal, nada vem, né? E o sal é um dos componentes também da trilogia dos alquimistas, né? O sal, enxofre. Enxofre. Olha. Sal, enxofre, deixa eu ver o que mais Mercúrio. Sal, enxofre, mercúrio, que é a tríade dos alquimistas. Então, o sal tem uma relação com o escorpião. A lagarta, essa que vira borboleta, tem uma relação com o escorpião. Isso, nossa, eu adoro essa metáfora, Beto. Na primeira metade da vida, ela se arrasta, né? Escorpião também, quando ele é evoluído, ele se arrasta, né? Como um escorpião mesmo, quando uma cobra. E na segunda metade da vida, a lagarta vira borboleta, ela pode voar, tem essa possibilidade. O escorpião tem essa possibilidade, né? E depois tem o próprio animal escorpião, né? Que é um dos animais mais resistentes que existe no planeta Terra, e é aquele que tem a velha história, que ele se mata a si mesmo quando ele se sente acuado e quando ele não tem saída. E o escorpião age um pouco parecido com o animal escorpião. Quando ele vê... O escorpião ele tem antenas psíquicas, ele tem visão raio-x, ele consegue ver os outros, né? Ele entra, o escorpião, ou ascendente escorpião, ou lua escorpião, ele entra numa festa, numa sala, ele já faz um raio-x, já sabe, aquele ali pode me prejudicar, aquele outro ali e tal, ele já tem o relatório completo. Então, Beto, eu acho que a coitadinha da barata também é de escorpião, porque sobreviveu sobreviveu tudo, explosão nuclear, meteoro, a baratinha e gosta não pensei nisso, né? A baratinha gosta de viver no esgoto, a baratinha é escorpião. Nos undergrounds, né? Nos undergrounds. Nos undergrounds. Você sabe que tem um underground que eu tenho medo, sabe? Que é a Deep Web. Diz que você encontra coisas horripilantes plutonianas na Deep Web, na web profunda. É a única coisa que me mete medo do escorpião e do Plutão, tu sabia? Pois é, né? Tem que ter medo mesmo, porque se o escorpião ele não tem um grau de evolução, as reações deles são muito primitivas mesmo, né? Então, o animal escorpião e o lagarto cinzento, eles dizem respeito àqueles escorpianos que estão no início daquela escalada evolutiva, né? Que estão na fase mais primária. Depois nós temos a serpente, né? Que também tem uma questão de trocar de pele periodicamente, né? Os antigos viam aquele animal deixar uma pele seca no caminho e aparecer com uma pele reluzente. Isso. Eles achavam que a serpente era imortal. Então a serpente está relacionada com aquele escorpião que já está num caminho intermediário de evolução. Esses são simbolismos, entendeu? Do signo do escorpião. Assim como o Sagitário tem os seus simbolismos, como o Capricórnio tem o simbolismo da montanha, né? O escorpião tem o seu simbolismo, mas é o que mais tem símbolos, né? E daí depois tem a águia, que é aquela que voa mais alto, que enxerga 8 vezes mais, né? Que do ser humano. Não é à toa que é o símbolo dos Estados Unidos, né? Pois é. Um planeta super plutoniano. Pois é. É isso aí. A águia e a fênix, que é um animal mitológico, né? Adoro a mito da fênix. Então, esse aí é o terceiro e o mais elevado nível de escorpião. É quando o escorpião consegue sair um pouco desse lodo terreno aqui, dessas coisas de sexo, de poder, de dinheiro e tal, e aquela coisa toda, e consegue ir para estágios mais elevados de espiritualidade. Não que ele vai virar monge, não que ele vai ser um renunciante, não estou dizendo isso, mas ele consegue transcender essa parte mais densa, né, do escorpião, né? A águia e o fênix estão relacionados com essa parte aí. E daí depois nós temos a questão da saída, que eu acho importante a gente falar, né? E daí quando eu te falei ali que a gente buscou lá em Florianópolis a Laura Flores, né, a bailarina que perdeu o equilíbrio, depois eu descobri que tinham escorpianos, depois eu vi que tinham escorpianos que vibravam na luz, né, o Betinho do Fome Zero era escorpiano, inclusive... Não sabia, o Betinho, olha... Betinho, no meu canal lá tem um vídeo que eu falo de escorpião e eu falo da vida do Betinho. Ele falou uma frase muito interessante: eu nasci para o desastre, porém com sorte, porque foi um cara que teve hemofilia, depois adquiriu AIDS por causa sabe, teve uma vida devastada, entende? Ele morou numa funerária, bota escorpiano nisso. Nossa, eu não sabia disso. A história dele é muito interessante. Então, depois eu descobri que tinha escorpianos que vibraram na luz. O meu mestre de psicoterapia reencarnacionista, o professor Mauro Cuic, tipo, é de escorpião. Ele criou a psicoterapia reencarnacionista, que é a nova psicologia. Mas aí nós temos outras vidas
escorpianas, vidas plutonianas que não interessa o signo, né? Que daí a gente vê o Christopher Reeve, que é aquele cara que da nossa geração, né? Superman, caiu do cavalo, olha como é que o cara ficou, entendeu? Tetraplégico, né? Então, temos também o maestro José Carlos Martins, que era pianista e perdeu o movimento das mãos, né? Nós temos o Aleijadinho, temos o Van Gogh, temos a Frida Kahlo, a professora Lúcia Torres faz uma pesquisa muito grande da Frida Kahlo. Parece que Plutão tira aquilo que é mais importante para nós, quando ele está fazendo os movimentos. Pedagogia pela perda, né? Exatamente. Tipo assim, cara, eu quero ver, Nando, como é que tu funciona sem isso? O que tu consegue fazer sem isso, né? Ele tira aquilo que é mais importante das pessoas. E você sabe que eu passei por essa, porque eu resolvi, depois que terminei a faculdade, fiquei decepcionado com a oferta de emprego, essas coisas todas assim, aí fui passar um tempo nos Estados Unidos, né? Meu primo tinha um negócio lá, ele falou assim, eu falei, vou passar, tem um congresso de astrologia e vou ficar aí na tua casa, se quiser, ajudo no teu trabalho, e depois vou para a Inglaterra fazer o curso de astrologia na faculdade, né, que existe desde a primeira, 1949. Aí, quando eu cheguei lá, fui ficando, né, porque ele falou assim, fica aqui um tempo, porque vai ser ruim tu chegar na Inglaterra no inverno, então fica aqui o inverno todo, na primavera tu vai. E eu tinha medo de ficar sem um seguro de saúde, essas coisas, que eu tinha 2 medos grandes, era de ficar doente e não poder trabalhar e não poder pagar o hospital nos Estados Unidos, que é muito caro, né? E tinha medo de ficar desempregado. Você sabe que Plutão me recebeu lá de braços abertos e as primeiras coisas que ele me fez foi tirar o emprego e tirar a saúde. Acabei no hospital doente. Como é que, tipo assim, como é que pegou no ponto nevrálgico? Aí depois que eu saí dessa, ele falou assim, acabou o medo? Tá pronto para se divertir agora? Você vê? Despertou uma coisa em ti que tu teve que te virar e fazer aquilo acontecer. E surgiu coisas ali que tu nem imaginava, talvez, que tu tivesse, né? Virei borboleta. Entendeu? Perdi o medo, virei o super-homem, falei assim, agora não tem medo de nada, enfrento tudo, porque era o único medo que eu tinha. Sim, né? Sim. E todas essas pessoas que eu comentei aí, todas elas fizeram coisas maravilhosas para a humanidade com a devastação que Plutão proporcionou na vida dela. Com certeza. Porque o que acontece? A energia que Escorpião tem é uma energia muito potente. A energia de Plutão é uma energia muito potente. A professora Zilá falava uma coisa muito interessante com Saturno, que é o regente dela, a gente negocia, né? Tipo, eu te dou isso, me dá aquilo, eu faço isso, faz aquilo. E Saturno topa, talvez, né? Mas Plutão não tem acordo, ele faz o que... Ele é inconsciente, né? Então, o Escorpião traz uma energia muito densa, muito potente, que eu vejo, aí é uma das saídas de Escorpião, eu vejo que essa energia de Escorpião, né? Ela não cabe nas nossas vidas comuns, na vida normal, entendeu? Então tem que descarregar ela em ambientes que são propícios para isso. Um deles é a humanidade, é o todo maior, colocar-se a serviço do todo maior, né? Outra é a questão terapêutica. Funciona muito bem, porque o escorpião precisa se entender, né? E muitos escorpiões acabam se transformando em terapeutas, né? E a questão da espiritualidade, né? São áreas que são muito bem recebidas por escorpião, né? Muito bem recebidas, né? Então, evitar o isolamento é uma coisa importante, porque Plutão vivia isolado, né? Que se você se relaciona com um escorpiano ou com uma escorpiana, ele vai ter tendência a se isolar, evitar o isolamento. Concordo contigo. É um antídoto para Saturno e para Plutão. Não pode se isolar. Essa redoma psíquica que eu falei no início, de criar, não só eu e tu aqui, deu. Eu e tu no Hades aqui, eu e tu no mundo subterrâneo, ninguém mais, entendeu? É difícil não explodir isso, entende? Não dá. Então, qual é a cura para o escorpião? Daí o cara fala, né, a questão sexual, que é importante, sendo bom de cama, tá bom para o escorpião. Esse é um mito, entende? Esse é um mito. Porque o que o escorpião precisa é de muito amor. A cura dele o sexo pode satisfazer ele por algum tempo. O dinheiro e o poder também satisfazem ele por algum tempo, mas vai acabar um vazio ou alguma situação catastrófica na vida dele, porque essa energia vai explodir, né?
o amor, e não é só o amor de um homem com uma mulher, de uma mulher com uma mulher, de um homem com um homem, é um amor que ultrapassa isso, é um amor universal. E essa é a grande cura do escorpião. Né? Ele pode até passar por esses estágios, né, do sexo e do poder e do dinheiro, né? E tu imagina o que é uma visão do raio-x, né, que o escorpião tem, usado por um médico, por exemplo, né, usando um bisturi, um terapeuta, né? O cara chega para consultar cheio de medo de falar das merdas que ele fez na vida, sendo que o escorpião já passou por aquilo, ele fez coisas muito piores, né? Então ele tem entendimento, ele é um pranteador, ele ouve aquilo com maior tranquilidade, com maior naturalidade. Ele viveu coisa muito pior, ele fez coisa muito pior que aquele cara fez, entende? Então, é um excelente terapeuta, né? Essa questão de profundidade, de intensidade que ele tem, né? O pesquisador escorpião, debruçado sobre suas pesquisas, né? Então, são áreas que vão se desenvolver, né? O psicoterapeuta reencarnacionista, o terapeuta floral, né? Tem uma coisa que acontece também, um outro mecanismo sexual de escorpião que eu aprendi, que não sei se todo mundo conhece, que ele é usado... claro que Capricórnio, quando Plutão passou em Capricórnio, derrubou muitos mitos, muitos mestres, muitos terapeutas abusavam sexualmente dos seus clientes, né? Por que acontece isso? Porque a pessoa que é muito escorpiana, ela tem uma energia sexual forte. E essa energia, ela sobe pela coluna e ela faz um processo que vai até a coluna do cliente, e é um processo sexual que rola realmente no momento do atendimento. Só que é uma energia sexual que é usada para cura. É um processo de cura que está acontecendo ali. E só as pessoas escorpianas, só as pessoas plutonianas possuem com maior intensidade que outros. Evidentemente que as pessoas menos evoluídas vão usar isso para realmente o sexo. E não é essa a finalidade. A finalidade é a cura, porque a energia sexual não é só para o prazer. Exatamente. Então, eu constatei isso até com alguns alunos que eu tive, que também eram bem plutonianos, e quando começaram a atender, eles percebiam que a libido deles na vida pessoal diminuiu, porque eles davam energia sexual nos atendimentos. Rolava a energia, passava o dia todo atendendo e chegava de noite e ele não tinha tesão, porque a energia sexual dele foi para um processo de cura. Então, isso é uma luz de escorpião que poucas pessoas conhecem, né? Porque tu sabe assim que quando, né, aquilo que a gente falou, né, de moralidades em geral, geralmente vem através da religião, mas pode vir através de qualquer coisa, trauma na infância. Eu trabalhei lá, tu sabe, numa clínica de dependentes químicos, né, foi o que eu falei na Gaia, inclusive, né? Então, quando eles estão naquele sofrimento, a última coisa que eles têm é tesão, porque toda a energia, libido, está para recuperação da dependência clínica, eles estão quase morrendo, né? E então, eu descobri, foi lá que eu descobri os traumas na infância, a marca do trauma na infância, do abuso sexual, você entendeu? Da criança, que é a coisa destruidora da vida toda. Então, a gente vê que o tabu diz que quando a pessoa sente um tesão fora de hora ou fora de lugar, não é para ter medo, está se mostrando simplesmente que tem uma energia vulcânica que quer subir para o chakra superior. Então, a gente tem que pegar, não pode negar e pegar essa energia, colocar debaixo do tapete, ou recalcar, como Freud falava, essas virar neurose, tem que assumir e fazer alquimia, né? Quer dizer, que está mostrando, principalmente quando a gente não quando a gente sente atração romântica ou sexual por uma pessoa e não é correspondido, não é o problema dela, não está com ela, está a gente, ela apenas um espelho falando, tua energia quer borbulhar, quer subir, né? Porque é a lava do vulcão que vai criar novas terras, novas ilhas. Claro. Tu concorda, Beto? Não, tá certo, sim. Eu vejo que se o terapeuta, se o escorpião é um terapeuta, eu acho que essa energia ela é muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda, e ela faz um diferencial no atendimento. Tanto pode ser qualquer tipo de atendimento, né? Pode ser. Principalmente quem toca nas pessoas. Tu sabe que eu conheci uma pessoa muito erotizada e muito espiritualizada,
que era cabeleireiro. Então, quando ela colocava a mão com o pessoal que faz a cura pelas mãos, ou que faz a massagem, ou a pessoa que lava o cabelo no salão de beleza, fazia a massagem e passava a melhor das energias, cromoterapia, ou fazia uma oração, porque geralmente o cliente na barbearia ou no salão de beleza faz queixa, né? Reclama do marido, reclama do tal. Então, a pessoa usa aquela energia da libido, olha, justo no chakra, né, na cabeça, e a pessoa que toca no corpo do outro pode fazer essa transmutação através da vibração do amor, da cura dos chakras superiores. Eu coloquei essa pergunta aí, se tu quiser falar alguma coisa, foi eu esqueci o nome da pessoa, AKTS. Tá aqui, ó, o que Plutão nos pede ao entrar em contato com os planetas pessoais? Ele quer, assim como Plutão, com a casa 8, ele quer a transformação. A transformação é aquilo que vem de fora para dentro. Normalmente vai acontecer alguma coisa que vem de fora para dentro quando Plutão encostar em algum planeta pessoal. De fora para dentro. E a transmutação é a mudança de dentro para fora. E tu pode ouvir aquele chamado e transmutar e mudar, né? Ou tu pode viver crises, né? Se a pessoa não tem consciência, ela vai viver crises depois de crises, sofrimento, perdas, né? E se ela tem consciência, ela vai usar aquilo como um processo de crescimento, de mudança, de transformação. Plutão-Sol, teve uma que perguntou sobre a questão do Plutão-Sol. Plutão-Sol. Isso. Eu me atrevo a dizer que a passagem de Plutão em cima do Sol ou em cima do ascendente é uma mudança de alma, entende? A pessoa não vai ser a mesma depois de 4 anos. Com certeza ela não vai ser a mesma. Agora, troca a pele, né? Como é cobra? Troca a pele? Exatamente, vai trocar de pele, exatamente. O que ela vai fazer com isso, né, vai depender do grau de evolução que ela tiver, da onde ela vai buscar ajuda, entende? Eu tive muita sorte no meu processo, que eu busquei, quando Plutão passou pelo meio-céu e junto com a quadratura de Plutão, eu busquei ajuda nos lugares certos, né? Então isso é muito importante, porque senão a gente pode se perder na jogada. A gente pode se perder na jogada e pode ser realmente devastador, né? Não é uma energia fácil de lidar. E eu aproveito para falar um pouco para quem não é de Escorpião, quem não é nativo de Escorpião, observar aonde que está Plutão no seu mapa, né? Onde é que está Plutão no seu mapa? Porque Campbell, que é um dos maiores mitólogos, né, do Brasil, ele fala: na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura. Aonde a gente tem Plutão no nosso mapa astrológico, ali existe uma possibilidade de transmutar, existe uma possibilidade de transformar, ali tem uma fissura para o nosso inconsciente. Ali a gente precisa exaurir aquela energia, seja na área que ele estiver, na casa astrológica que ele estiver, na área da vida que ele estiver. É muito importante observar isso aí, né? Então, todos nós somos escorpianos um pouco, né? Todo mundo tem escorpião na cúspide de uma casa, ou de 2 casas, se tiver signo interceptado, né? Exato. Entende? Todos nós temos Plutão em algum lugar do mapa, então todo mundo é um pouco escorpião, assim como todo mundo é um pouco sagitário, entende? Então, observa onde é que está o seu Plutão e qual é a comunicação que ele faz com os outros planetas, né? No seu mapa natal. Aí depois, sim, claro, tem todo o movimento do mapa que vai acontecendo, né? Que é importante. Entendeu? Daí eu não sei mais que não quero avançar muito, atrapalhar. Tá bom, acho que nós estamos, acho que a gente chegou, não é? Quer dizer, o Saturno, a gente fala de Plutão, que é super poderoso, até talvez mais do que Saturno. Eu vejo Plutão e Escorpião, né, a energia de Escorpião com Plutão, a soma de Marte com Saturno, né? Quando a gente fala uma estrela fixa, tem a energia de Marte e Saturno, que é o Plutão, a super energia. Então, o Saturno coloca limite às coisas e nossa conversa tem que ter um limite. E é para, né? Porque já é muito material psíquico. Então, as pessoas, todos nós vamos refletir. E... Assim como eu acho, só para encerrar minha participação, assim como eu acho que vai ter um limite em tudo que está acontecendo na humanidade, todos os abusos, as barbaridades que estão acontecendo. Isso aí começou lá em 2008 e agora com a entrada definitiva
de Plutão em Aquário, isso vai ter um fim, porque Saturno é o senhor do tempo, entendeu? E ele já, em 2008, o fato de Plutão ter entrado no signo de Capricórnio já mudou uma série de coisas, de estruturas, mudou até a nossa noção de tempo, observa bem, nós já estamos amanhã, depois de amanhã já é 1º de novembro, as pessoas falam, mas parece que o tempo está passando diferente, e está realmente, porque o Deus da transformação passando no signo do tempo, né? Mudou realmente, talvez não volte a ser como era antes, né? Então eu acho que tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para nem tantas coisas boas, talvez, como a gente não está vendo. Não são coisas boas ou agradáveis, ou como a gente coloca, não, porque existe um preço para tudo. O abuso, a inconsciência, a irresponsabilidade, o egoísmo, a falta de amor, tudo isso cobra o seu preço, mais cedo ou mais tarde. Então, eu agradeço a vocês, agradeço o Beto por ter aceitado esse convite, que já foi feito há muito tempo, então depois a gente vai, quem sabe ele vem aqui. Escorpião não é fácil de chegar, Escorpião não é fácil de encontrar ele, tem que procurar debaixo da pedra. E você sabe que eu não tenho medo, eu enfio a mão debaixo da pedra, se tem a cobra, tem a salamandra, tem a escorpião, você entendeu? Eu não tenho medo, por isso que eu acho que eu estou vivo. O que você acha? Eu fiz mapa até de mafioso italiano lá nos Estados Unidos, né, que falou assim, se tu contar do meu mapa para alguém, eu te mato. Eu falei, não precisa, senhor. E ele é meu amigo até hoje, o mafioso lá. Então, gente, é assim, não pode ter medo. Quem tem medo não vive, então não adianta, não precisa nem viver. Né? Beto, vamos falar do seu livro, que o pessoal está perguntando, e a gente depois se despede e encerra, tá bom? Tá certo. Não, meu livro, como eu falei, ele veio a partir dessas pesquisas. Comecei a fazer por causa de uma palestra e acabei aprofundando bastante a pesquisa, né? E resultou nesse livro aqui, Jornadas Desconhecidas, O Caminho de Volta, né? Porque os trânsitos de Plutão e a vida de um plutoniano é uma jornada desconhecida, né? Então, quem tiver interesse em adquirir, a gente envia pelo correio, né? O Nando vai passar meu WhatsApp aí. Tá aqui, né, gente? Tá o canal do YouTube é o Beto Záquia, né? E os outros 11 signos, para não ficarem com ciúmes, no nosso canal no YouTube também a gente fala dos 11 signos lá. Hoje a gente só falou de Escorpião. Então, lá no canal, quem quiser ver os outros 11, qual é a nossa forma de pensar, como eu disse, né? Cada astrólogo tem uma forma de pensar, porque cada astrólogo tem uma formação, cada astrólogo tem uma crença. É muito importante, sempre uma coisa nova, sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. E eu queria agradecer muito e te parabenizar de novo pelo teu trabalho, que é um trabalho belíssimo, né? E te surpreendi, tu não sabia que eu já te conhecia lá de 2012, eu estava lá na plateia. Eu tenho mais cabelo grisalho que tu, então tá tudo bem. A Escola Gaia foi a minha segunda escola, eu tenho muita gratidão, assim como eu tenho gratidão por ti, pelo trabalho que tu faz para a astrologia no Brasil. Meus parabéns, tá? Tá bom. Gente que está assistindo, Beto, mais uma vez, obrigado. Eu realmente vou torcer para o universo que nos dê a oportunidade para que tu venha aqui a Campinas. Começamos com um evento este ano, 1º de julho, porque tem que ser presencial, porque só aqui é que existe o Museu de Astronomia a Céu Aberto, no Pico das Cabras, com telescópio, super telescópio, que dá para ver assim lá o ET fazendo xixi lá em Saturno, no anel de Saturno, e tem o radiotelescópio, que é sabe aquelas antenas parabólicas que a gente ouve o barulho do universo, é uma coisa que faz chorar, faz a gente rir, então você precisa vir a Campinas. Legal. E todos vocês estão nos assistindo, hein? Venham a Campinas visitar, porque a astronomia para astrólogo é muito importante, e a astronomia para o público em geral é muito importante. É um dos pilares, exatamente, é isso aí. É um dos pilares. Gente, então eu quero agradecer, passei as informações do Beto, sigo, né? Tá por aqui ainda, eu acho. Vamos ver, eu tenho que tirar esse comentário, tá aqui, né? Então, olha lá, o WhatsApp 51997025908 para encomendar os livros. E o canal no YouTube, Beto Záquia, visita e se inscreva para poder conhecer a visão dele. Olha que interessante, com a filosofia, com a psicologia, com o espírito escorpiano, dos outros 11 signos do zodíaco, tá? E fiquem firmes aqui, dando a força para o Astro Cabana. Eu agradeço muito. E vou colocar a vinheta agora para a gente se despedir e dizer um tchau, muito obrigado para quem esteve presente aqui com a gente, é muito especial. E não esqueçam também lá do programa do Simpla, hein, que eu coloquei aqui. Gente, um abraço. Troca.